gravação de aula. Bom, senhores, está todo mundo aí vendo a minha tela? Sim. Tá. Senhores, nós paramos exatamente aqui. Na nossa última aula, eu coloquei esse avisinho aqui sobre onde nós paramos. Na nossa última aula, nós fizemos a finalização de toda aquela parte do processo PFL, né? Que é o Projeto de Fabricação e Layout, a metodologia de Projeto de Fabricação e Layout. Então, basicamente, essa metodologia nós já concluímos. Tá? Só que, logicamente, a metodologia ela é uma das partes daquilo que a gente tem que trabalhar. Por quê? Porque ela tem que levar em consideração muitas outras coisas. E parte dessas muitas outras coisas a gente vai começar a conversar com vocês agora. O que eu pediria, só para vocês não se preocuparem muito, se você olhar aqui, professor, nós ainda estamos na unidade 1.3, não se preocupe, porque nós estamos discutindo tudo, tanto lá da frente quanto lá de trás do livro, tudo ao mesmo tempo. Então, daí a minha preocupação, inclusive, de estar chamando vocês para a aula. Então, hoje aqui, né, vamos dar, só para dar uma sequência aqui, mas lembrando que a gente vai muito além disso, tá? Vamos dar uma analisada na parte de processos produtivos, a parte de projeto, tá? Os processos de produção contínuos, ou então chamados PCs, que são processos contínuos, né? E nós também temos uma outra linha, uma outra segmento também, que é chamado aquele de projetos de produção discretos, tá? E os projetos que são chamados de discretos, eles também têm uma subdivisão em outras 3 partes, tá? Quando a gente fala de projetos de produção contínuos, gente, digamos assim, isso não é, num primeiro momento, algo de grande preocupação para a gente. Por quê? Porque o nosso foco é muito mais a parte de os processos de produção discretos. Quando a gente fala de processos de produção contínuos, nós estamos falando, por exemplo, tá, de uma extrusora única que vai desenvolver só um produto. Ou então algo diferente disso, por exemplo, uma mineradora, tá? Onde o processo dela é contínuo e produz sempre a mesma coisa nos mesmos limites o tempo inteiro. Então, ou seja, não temos grandes variações. Claro, existe todo um volume de informações muito grande dentro disso, só que o nosso foco é muito mais aquilo que a gente tem na parte das indústrias como um todo. E essa parte é aquilo que a gente chama de os processos de produção discretos. E esses processos se subdividem, como eu disse para vocês, em 3 partes, né? Nós temos aquilo que é o processo de produção em massa, tá? Ou seja, quando ele é estupidamente padronizado. Então, vamos entender, por exemplo, tá? Uma extrusora, como eu acabei de falar para vocês agora. Né? Vamos entender que essa extrusora, ela faça, por exemplo, tubos, tá? Vamos falar agora, sei lá, de uma fábrica de tubos aí, tá? Ou seja, o tempo inteiro, ela está com tudo totalmente padronizado e é uma lógica de trabalho onde ela só vai produzir aquilo. Então, a variação é muito pequena. Então, se ela tiver que mudar, ela parar um processo de produção para mudar isso para alguma outra coisa, isso fica muito complicado e automaticamente encarece muito o produto. Por quê? Porque o foco dela é ganho de produção. Tá? Ela produz em massa e, consequentemente, o preço desse produto cai muito no mercado. Tá? Então, assim, de uma maneira geral, extrusoras, máquinas de produção contínua fazem parte daquilo que a gente chama de processo de produção em massa. Tá? Disse para vocês, essa parte de extrusor é um exemplo bastante simples, né? Que nem parte de tubulação. Isso também funciona para N outras coisas, tá, gente? Tá? Então, que nem, eu tenho algumas empresas com processos de injeção que também faz processo de produção em massa, só que injetando peças. Por quê? Porque são 24 horas por dia produzindo só a mesma coisa. Então, basicamente, às vezes eu tenho até 2 ou 3 moldes do mesmo, onde tem um problema que precisa de uma manutenção, que se faz? Tira um molde e coloca o outro numa velocidade enorme nas máquinas, né? Elas já são preparadas para ter essa facilidade de setup, tira um, põe o outro e continua produzindo basicamente a mesma coisa. Então, assim, quando a gente fala em processo de produção em massa, a coisa não, digamos assim, eu tenho pouca variação e um volume absurdo de produção, porém peças sempre iguais, ou seja, uma padronização muito grande daquilo que eu estou produzindo. Tá? Na sequência disso, a gente já tem alguma coisa que já tem muito mais a ver com a nossa realidade, assim, em empresas de uma forma geral. Que é o quê? Que é o projeto de produção por lote. Por exemplo, eu vou produzir computadores. Tá? Então, vamos entender que eu vou produzir 1 milhão de computadores de uma forma, 1 milhão com outras configurações, 1 milhão com outra, e assim sucessivamente. Às vezes,
O gabinete do próprio computador que a gente está falando é o mesmo, só que eu não vou produzir de forma indefinida. Ou seja, eu vou programar uma produção e eu vou ter um lote específico de produção. Tá? Então, isso nos leva, podemos dizer, que basicamente para um grande volume de empresas, que é aquilo que tem a ver com a nossa realidade hoje. Tá? O grande diferencial que nós temos aí é o quê? Para cada lote de produção, eu tenho que agregar à lógica deste lote de produção o tempo de setup. Como assim o tempo de setup? Para cada produto novo que eu vou fazer, eu vou ter que reiniciar a produção. Eu tenho que parar limpar e preparar completamente a máquina, consequentemente as ferramentas necessárias, né, para esse novo produto, e a partir daí começar a produzir este lote de produto. Então esse é o que a gente chama, né, de processos de produção por lote, e de uma maneira geral eu estou para dizer para vocês que isso é o que mais tem a ver com a nossa realidade hoje. Tá? A grande maioria das empresas hoje, ela trabalha naquilo que a gente chama de processo de produção por lote. Tá? E tem também, tá, aquilo que eu não gosto deste nome, mas enfim, é o nome que está no seu livro, que está sendo dado, né, que é o PJ, que é os processos de produção por jobbing, em que o aumento e a variedade do produto exige maior flexibilidade e dispensa o setup de máquinas. Né? Como é que é isso, gente? Vamos entender que eu vou produzir produtos padrão, e este produto, tá, que eu vou produzir, ele vai ser utilizado em muitas outros componentes de fabricação. A exemplo disso, eu vou falar para vocês que vocês conseguem enxergar claramente se nós falarmos sobre o carcaça de computador mesmo, como a gente estava falando agora. Tá? Se eu pegar, por exemplo, esse meu laptop aqui, um laptop Samsung, se eu pegar todos os 4 ou 5 modelos da Samsung, tá? O gabinete externo vai ser praticamente o mesmo. Tá? Ou seja, se você fechar os 4, 5 modelos de laptop que a Samsung tem e olhar para ele fechado, você não diferencia um do outro. Por quê? Porque todos por fora têm a mesma cara. Tá? Ou seja, a parte externa é a mesma, só que quando eu ligo a máquina, nós estamos falando de componentes muito diferentes. Tá? Um outro foco também que a gente consegue enxergar aqui no jobbing seria, por exemplo, rolamentos. Tá? Para pensar numa indústria de rolamentos. Ela produz, tá, um volume muito grande de rolamentos, mas cada um desses rolamentos ele pode ser empregado em N outros produtos diferentes. Tá? Então, é aí que entra o X da questão. Por quê? Porque eu tenho um aumento de variedades do produto exigindo maior flexibilidade, tá? E dispensa o setup das máquinas. Como assim ele dispensa o setup das máquinas? Muitas vezes, tá? Muitas vezes, o que acontece? Eu vou estar produzindo uma mesma carcaça, por assim dizer, para componentes diferentes. Porém, quando eu produzir este lote em específico, ele vai ser numerado e identificado para este componente a qual eu estou interessado em montar. Então, essa é a lógica de produção por jobbing, ou PJ, que está colocado aqui nessa indicação que eu coloquei aqui para vocês. Gente, até aí tranquilo? Alguém tem alguma coisa a dizer? Gente? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá bom. Tá? Então, de uma maneira geral, senhores, é aquele negócio, nós estamos seguindo aqui as nomenclaturas que está dentro do teu livro. Eu disse para vocês que eu ia acompanhar isso com vocês, para que vocês não tenham problema nos próximos passos que a gente vai ter aí no curso de vocês. Mas, assim, os nomes, de uma maneira geral, que a gente usa, não são exatamente esses que o mercado tem. Isso que nós estamos falando com vocês é o nome acadêmico, vamos colocar assim. Mas não é um nome que a gente encontra normalmente dentro das empresas onde a gente trabalha. Tá? Só que só uma simplificação, né? O processo de produção por projetos. Tá? Gente, por projetos a gente já conversou bastante. Tá? O que eu tenho quando a gente está trabalhando por projetos? Eu tenho tudo focado em desenvolver aquele produto. Ou seja, eu não tenho aquilo que a gente chama de máquinas dedicadas, eu tenho tudo de uso geral. E o que seria tudo de uso geral? Exatamente, ao mesmo tempo que eu posso estar construindo, sei lá, um navio, eu estou construindo um iate, e de repente eu estou construindo uma balsa, eu estou construindo, ou seja, a cada momento eu estou me adequando totalmente para aquilo que eu estou produzindo. Então, essa é a lógica da produção por projetos, tá?
Isso também era muito focado até há pouco tempo atrás na parte de construção civil. Hoje já mudou bastante. Hoje nós já temos muita padronização de ambientes em construção civil. Mas, de uma maneira geral, tá, até bem pouco tempo atrás, a parte de produção por projetos, né, ela era focada desta maneira. E a construção civil era um exemplo claro disso, né? Era aquela situação, você não tem duas casas iguais. Hoje a gente já não pode dizer isso, né? Porque, por exemplo, o foco do mercado hoje são prédios de apartamento. E muitas vezes você entra em 5, 10, 15 prédios diferentes e você olha e vê que é a mesma coisa. Tá? Ou então com uma variação muito pequena, só uma pequena adaptação para aquele terreno onde ele foi construído. Mas, de uma maneira geral, você olha, é a mesma planta, é a mesma estrutura. Então, ou seja, eu já tenho um projeto pré-concebido, o projeto já foi analisado, corrigido, estudado, tá? E eu uso ele frequentemente para estar produzindo outros prédios de apartamento. Tá? Diferente, no caso, tá, do que era antes. Para cada prédio, para cada situação, eu tinha um projeto individual onde eu tinha que analisar tudo. Tá? Assim como hoje, por exemplo, eu falei para vocês de navios, iates e tudo mais, né? Hoje, por exemplo, eu já tenho uma certa padronização nisso também. A estrutura, o tamanho, a cara no geral é a mesma. Eu vou padronizar depois, tá? Eu vou padronizar o quê? A parte usual, então a parte interna. Eu vou colocar cores diferentes e vou gerar um ambiente diferente. Tá? Mas até bem pouco tempo atrás, toda essa parte de barcos, navios, enfim, toda essa parte que tinha um foco em personalização era tudo aquilo que a gente chamava de produção por projetos. Como eu já disse para vocês, eu trabalhei muitos anos da minha vida exatamente nessa parte de produção por projetos. Por quê? Eu trabalhei produzindo máquinas especiais. Então, para cada máquina, é uma história totalmente nova. Tá? Como assim totalmente nova? Vocês imaginam, por exemplo, que eu tinha que fazer, num primeiro momento, uma máquina, sei lá, para colocar tampa num vidro de desodorante, por exemplo. Tá? Num segundo momento, eu estava fazendo uma máquina que fazia um invase de óleo, tá, comestível. Num terceiro momento, eu estava fazendo uma análise, estava desenvolvendo uma máquina que ela contava e fazia o peso individual de embalagens. Então, assim, cada máquina dessa é única. Porque mesmo que eu tivesse que produzir uma segunda máquina, que fosse, por exemplo, para colocar tampa no desodorante, a estrutura da máquina é completamente diferente. Por quê? Porque o frasco é diferente, a tampa é diferente, o volume de produção é diferente. Então, mesmo seguindo o mesmo princípio, a máquina em si era completamente diferente. Tá? Gente, até aí, sossegado? Beleza. Sossegado. Então, vamos lá. Engenharia de processos, né? A engenharia de processos de negócios. O foco, quando a gente fala nessa parte de engenharia de processos, nós estamos falando na gestão dos processos. Tá? A gestão dos processos em um sistema produtivo. Como é que é isso, gente? Vamos entender que nós temos uma empresa, tá? Assim, só para ser simplista, né? E deixar isso claro, né? Nós temos uma empresa e a nossa empresa tem um produto final. Só que este produto, tá, ele precisa de N componentes, né? Não vamos citar aqui, mas vamos dizer aí só um número simples, tá? Eu preciso de 5 componentes diferentes para montar esse produto, tá? E nós fazemos toda esta parte dentro da nossa empresa. Significa o quê? Eu tenho que fazer uma gestão muito boa de todos os processos de forma individual, porque a falha de um desses processos impede que a minha condição final, que é o meu produto pronto, meu produto finalizado, né, esteja pronto para o cliente. Ou seja, faltou um componente, meu produto não está. Então, eu tenho que fazer uma gestão interna, um equilíbrio interno, para que a gente não tenha problemas nesse tipo de coisa. Tá? E, assim, de uma maneira geral, assim, fazendo uma análise muito boa, né, nós colocamos tudo isso por um processo muito parecido com processos de organograma. Tá? Então, nós criamos alguns organogramas, né, por assim dizer, né? Na verdade, não são exatamente organogramas, mas só com esse mesmo raciocínio, né? O que entra onde, quando, e o final de tudo isso é o meu produto acabado. Tá? E quando a gente coloca, né, quando a gente faz esse tipo de representação, nós temos uma... Como é que eu vou dizer isso para vocês de uma forma simples? É como se a gente criasse todo o nosso processo, tá, em papel, numa lógica, né? Numa lógica de sequência. O que sai para onde, quando, como e em que tempo. Tá?
E isso muito bem definido, por quê? Porque a partir daí, obviamente, nós utilizamos algumas metodologias, né, para identificar aonde nós temos os pontos críticos, aonde nós podemos ter os problemas, e justamente para que a gente trabalhe em cima desses pontos aí. Para isso, obviamente, nós temos algumas ferramentas, né, já falamos de algumas e falaremos de outras, mas é justamente para identificar onde podemos ter problemas, onde é possível que se haja problema, e, obviamente, né, tendo uma visão prévia dessa situação, de criar possibilidades de solução desses problemas antes mesmo que eles venham a acontecer. Tá? Então, quando a gente fala da engenharia de processos de negócio como um todo, né, nós estamos olhando para o negócio como um todo, porém, quando a gente analisa a situação, nós subdividimos todos os nossos processos e localizamos todos os pontos críticos dentro desse processo, e a partir daí, dessa localização, nós fazemos o quê? Propomos soluções para possíveis problemas que a gente venha identificar no meio de tudo isso aí. Tá? Vamos lá. Como é que a gente monta este organograma, por assim dizer, né? Como é que a gente monta este gráfico de fluxo dessa lógica, né? Conforme um sistema padronizado. A ASME, né? Que é a Sociedade Americana de... O nome é Sociedade Americana. Para mim, deveria ser Sociedade Norte-Americana, mas tudo bem. Segundo a Sociedade Americana de Engenheiros, eles criaram um critério de simbologia, tá? Que, de certa forma, isso nos ajuda bastante quando a gente está fazendo este fluxograma, por assim dizer, né? Acho que é o nome mais adequado, dentro do nosso processo. Então, de acordo com o símbolo que eu coloco lá, eu tenho, obviamente, um monte de informações inscritas nele. E aqui tem alguns dos símbolos, lógico. Não são todos, existem muitos mais, mas só alguns. Aonde eu achar uma bolinha dentro do meu fluxograma, tá? É uma operação, tarefa ou atividade de um trabalho. Ou seja, isso aqui, ó, vai indicar para mim um posto de trabalho. Tá? O que está intrínseco aqui, aí é outra história, mas assim, aqui eu consigo identificar que eu tenho um posto de trabalho. Tá? Se eu tenho uma seta, como essa que está aqui, tá? Eu estou falando que estamos dentro de um critério de movimentação de materiais. Tá? E essa movimentação de materiais, obviamente, envolve um monte de outras coisas. Informações sobre qual material, o tipo de pessoa, tipo de lugar, tipo de depósito, se este material pode ficar exposto, se não pode, enfim. Isto aqui indica para mim que eu tenho uma movimentação. Obviamente, o que está envolvido nesta movimentação, assim como no posto de trabalho, vai ser uma segunda etapa que vai estar dentro do nosso fluxograma. Tá? Quando a gente tem este tipo de quadradinho aqui, ó, ele é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque dá uma olhada só na lógica que nós acabamos de criar aqui. Eu tenho um posto de trabalho, depois do posto de trabalho eu tenho uma movimentação desse produto, depois da movimentação desse produto eu tenho o quê? Eu tenho uma inspeção. Tá? Ou seja, esse material é produzido, ele é trabalhado, ele é levado para algum lugar, seja lá o que for, movimentado de alguma forma, e ele vai parar em um ponto, e neste ponto eu tenho inspeção. Isto não necessariamente significa que ele tem que parar. Muitas vezes esses símbolos estão juntos. Por quê? Porque na própria movimentação já é feito o processo de inspeção. Tá? Esse outro símbolozinho aqui que lembram de, tá? É o que a gente chama muitas vezes de espera ou pausa no processo. É aquilo que a gente chama de tempo de parada. Isso aqui, ó, é uma coisa que, para algumas situações, é algo horrível. Tá? Quando a gente encontra isso aqui, a gente tem que dar uma olhada com certo cuidado. Por quê? Existem situações onde, obrigatoriamente, nós temos que ter uma espera. Tá? Como assim, professor? Para analisar, por exemplo, que se nós estamos tendo estamos numa empresa química, tá? E a mistura de dois componentes exige, por exemplo, um tempo de X minutos ou X horas para que essa reação termine e, a partir daí, o meu produto esteja de acordo. Ou então, por exemplo, um banho químico, alguma coisa assim, tá? Uma galvanoplastia, enfim, alguma coisa a qual eu preciso ter um tempo de espera, tá? Após o processo, ou até mesmo algum tipo de tratamento térmico, por assim dizer, se estivermos falando de peça de tratamento térmico, porque obrigatoriamente exige que eu tenha uma pausa no processo. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho que normalizar um produto. Nós estamos numa empresa de tratamento térmico. Obrigatoriamente, após as etapas de aquecimento, esse produto vai ter que ficar com
tempo de espera, tá? Por quê? Porque esse tempo de espera faz parte do meu processo de produção. Se for isso, ok, tá? Se for isso, ok. Se não for isso, significa o quê? Que daqui para frente, tá? A minha linha está com gargalo. Ou eu estou produzindo demais daqui para trás, o que gera para mim um volume de produto parado aqui, ou eu tenho um gargalo daqui para frente que não está fluindo a minha produção. Então, quando a gente enxergar um símbolo desse aqui, nós precisamos entender, assim, com clareza, né, do o que está acontecendo e de que parte do processo a gente está falando. Tá? E o último aqui, né, no último dessa primeira linha que eu coloquei aqui para vocês, nós temos aqui aquilo que a gente chama de símbolo de estoque. Tá? O que é interessante a gente saber disso aí? Para algumas situações, isso aqui pode ser um prejuízo muito grande, um problema muito grande, ou uma situação que nos ajude muito. Vocês saberiam me dizer aonde isso aqui, ó, se torna um problema para nós? E onde isso aqui também se torna uma grande solução ou ajuda para nós? Vocês teriam uma visão assim para me dizer alguma coisa a respeito disso? Senhores? Falando, professor, é isso? Gente, eu não estou ouvindo. O microfone de vocês está muito baixo. Quer subir mais? Vocês conseguem me dar um posicionamento onde esse símbolo aqui seria, num primeiro momento, um problema e num segundo momento, uma solução? Mas o professor está perguntando problema e solução na mesma situação. É que na nem o mesma caso situação. Isso, é que nem o caso aqui desse símbolo D, tá? Eu disse para vocês o seguinte: se o meu processo, tá, exige, tá, uma espera ou uma pausa, isso não é um problema, isso faz parte do processo. Se o meu processo não exige e dentro dele eu vou encontrar uma situação de espera ou de pausa, isso é um problema. Tá? Até usei alguns exemplos para vocês. Vamos entender que eu esteja trabalhando com um processo de reação química, por exemplo, onde existe um tempo natural após a mistura, tá? Para que isso aconteça. Tá? Vamos entender, por exemplo, sei lá, nós estávamos falando de projeto agora há pouco, vamos entender, por exemplo, a nossa fábrica de barcos lá. Os barcos, de uma maneira geral, hoje a grande maioria deles é feito de fibras, né? De materiais termoplásticos com fibras e resinas. Depois que você mistura as resinas, ela tem um tempo para secar e endurecer. Não adianta você tentar fazer alguma coisa. Ou você gera essa espera natural, ou seu produto é perdido. Entenderam aonde isso aqui faz parte do processo? Sim. Tá? Por um outro lado, vamos entender que eu não tenho nada disso. E eu encontro uma espera no meio do meu processo. Significa o quê? Antes desse ponto, ou eu estou tendo um excedente de produção, não que isso seja ruim, tá? Mas só identificando a situação. Ou eu estou tendo um excedente de produção daqui para trás, ou eu estou tendo um gargalo daqui para frente. Um gargalo para frente, isso. O gargalo para frente aí é um problema para mim. Então, significa o quê? Este símbolo, se for numa situação onde a espera faz parte do processo, ele está de acordo e não é um problema. Se for na onde eu não tenho esse tipo de espera programada, significa que eu tenho que intervir nesse processo e buscar um novo fluxograma para fazer ele girar. Entenderam? Sim. Tá. Então, e agora neste triângulo aqui, é aqui que eu estou perguntando para vocês, senhores, aonde isso aqui pode ser algo bom e onde isso pode ser algo ruim? Tá? Essa parte da estocagem aqui. Estoque de materiais, arquivo ou filas de pessoas? Oi, estão me ouvindo? Então, sim, se você puder aumentar um pouquinho, facilita, mas estou ouvindo. Eu estou tentando falar, mas eu não Melhorou, sei se... melhorou. Agora já está na altura legal. Tá. Eu diria um exemplo a Páscoa. A Páscoa a gente precisa produzir com estoque, porque a gente não consegue dar vazão num período curto de uma semana e pouca de chocolate. Então, a Páscoa acho que é um exemplo que a gente precisa produzir para estocar, para conseguir a estocagem na época de Páscoa.
É um exemplo? Sim, isso é um exemplo de uma situação onde isso aí nos ajuda. E onde isso nos atrapalha? Não é um exemplo de carro que você uma vez comentou. O toque de carro atrapalha a gente tem que ter espaço para guardar esses carros, esse espaço, tem um custo. Então, uma fábrica de carro que hoje trabalha sob demanda, a gente compra um carro, a gente só recebe o carro depois de 30, 40 dias. Esse é um exemplo que hoje eles não trabalham com estoque, porque para eles é custo. É isso aí, senhores. Parece que vocês conseguiram enxergar. E você? O que você me disse? Eu? É. Não, entendi e concordo. Não, não, concordo com o raciocínio. Essa é a ideia. Ficou claro para você? Não, ficou claro. Ficou perfeito. Então, quando a gente enxerga toda essa simbologia aqui, num primeiro momento, fica fácil, nos ajuda bastante. Por um outro lado, tá? Isso aí também merece uma atenção individual de acordo com o projeto que eu esteja trabalhando. Por exemplo, para analisar que se no meio da movimentação aqui, ó, dentro de um fluxo de movimentação, me aparece uma bolinha dessa. O que significa? Significa que aonde eu deveria apenas ter uma movimentação foi acrescentada uma operação. Significa que ou eu estou adiantando um trabalho ou eu estou acrescentando um retrabalho. Sim. Ficou claro, gente? Que isso aí isso nos ajuda bastante, mas nos obriga a ter um grande conhecimento do processo que a gente tem. O professor. Oi? No exemplo que o Michel deu aí, que é o bom estocar que nem no caso da Páscoa, né? No caso seria bom, no caso ali seria obrigatório, né? Porque você não tem obrigatório, você não tem o tempo hábil dentro daquele período para produzir o que a gente tem de demanda, né? Exatamente, ou seja, quando acontecer a demanda, o volume de distribuição tem que ser muito maior do que o volume de produção. Sim, mas num ano desse atípico foi ruim. Olha, eu diria para você que neste ano que nós tivemos aí, isso aí foi assim um desastre. Catastrófico. Foi catastrófico. Assim, eu prefiro não imaginar o prejuízo monstruoso que essas empresas tiveram. Sim. Tiveram prejuízo, mas eu acompanhei um pouco e eles diminuíram a produção. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. É que eles diminuíram a produção. Então, o que eles calcularam, que previram que talvez ia ser estoque demais, eles usaram para fazer propaganda, doação e conseguiram ter de uma outra forma. Então, foi um prejuízo significante, porém, quando em fevereiro eles perceberam que já estavam indo corona para cá, eles e algumas empresas que tiveram um pouco de visão diminuíram um pouco a produção. Reduziram a mas assim, ainda era uma visão muito cega, talvez não reduziram tanto quanto queriam, até porque senão as doações que fizeram as empresas de chocolate talvez também seriam menores. Né? Então, não produziram tanto como eles imaginavam que pudesse ser, mas eu quero dizer é isso, o prejuízo não foi tão grande, conseguiram prever um pouco isso. Então, por isso que eu falei para vocês, gente, o quanto a gente tem que conhecer isso. Tudo isso que você falou agora, senhores, só vou dar uma passada rápida. Tá? Dizendo que a aula de vocês está bonitão. Tudo isso que você acabou de falar, aqui, ó, nós estamos de 30 slides para frente, aqui, ó, planejamento e controle da capacidade, tá? Aonde nós temos 3 cenários: curto, médio e longo prazo. Que é uma das coisas que a gente... Justamente por isso. Por quê? Porque de acordo com o tipo de planejamento que eu tiver que fazer, tá? E detalhe, estou falando de planejamento na capacidade. A coisa vai muito além do planejamento de produção. Tá? Conforme aquilo que eu tiver que fazer, eu tenho que tomar algumas atitudes. E, por exemplo, o exemplo que você deu agora, ele é bem focado nesta situação. Ou seja,
de acordo com aquilo que a gente tem, tá? De acordo com aquilo que a gente tem, nós temos que analisar muito para, a partir daí, fazer a coisa adequada. Tá? Gente, dando sequência aqui, né? Vamos usar aqui só um referencial. A representação de um processo de montagem de uma estação de trabalho que encaixa um corpo, tá, no orifício de uma base e envolve as seguintes etapas. Ou seja, basicamente, né, seria uma pecinha que eu encaixo ela num eixo, tá? Fazendo assim de uma forma até bastante simples, né? Ou seja, encaixo um corpo no orifício de uma base que envolve as seguintes etapas. O que você tem que fazer? Tá? Você tem que se deslocar para pegar a base, ir até o fixador, encaixa o fixador na base, desloca até o corpo, tá? Pega o corpo, ir, né, ou se locomover até o fixador, encaixa o corpo na base, ir até o buffer de saída, ou dá para a gente chamar de estoque transitório, né? E deposita o conjunto no pallet, ou seja, vai até o estoque, né, ou até aquele ponto, aquele depósito intermediário e coloca a coisa lá. É uma coisa muito simples, porque literalmente eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar um componente, vou até uma bancada, vou até outro ponto, pego outro componente, volto, monto os dois, pego esse componente montado, levo até um depósito intermediário, né, ou um ponto intermediário de transporte e coloco isso lá. Gente, é muito simples, mas só nesse ponto ele mostrou para mim 10 etapas. Tá? Se subdivide da forma adequada, isso aqui, ó, nos ajuda a enxergar exatamente o que eu preciso enxergar para otimizar e melhorar no meu processo. Tá vendo aqui, ó? Ficou claro para mim que eu tenho que me deslocar para pegar a base. Ficou claro para mim que eu tenho que me deslocar para pegar o corpo. Se eu colocar os dois de uma forma aonde eu não preciso me deslocar, vocês concordam comigo que eu melhoro o meu processo? O que vocês acham? Professor, picotou um pouco. Repete de novo aí, professor, por favor. Gente, esse processo aqui é um processo muito simples, mas de qualquer forma, quando eu escrevo um processo dentro, como ele está colocado aqui, ó, enxergar situações, consigo melhorar o meu processo. Por exemplo, aqui fica muito claro que a pessoa que está fazendo esse trabalho, ele tem que se deslocar até um trabalho e depois ele tem que se deslocar até para pegar o né? E isso puder ser você acho que o Alexandre é isso? Se isso puder ser transportado até ele de forma onde ele não tem que se deslocar para pegar, e sim apenas se movimentar para pegar, ou seja, isso está acontecendo alguma coisa aí? Ah, tá. Se ele tiver... Agora parou, mas eu não estava conseguindo entender, professor. Ah, tá, não. Realmente eu também estava ouvindo aqui, parecia que tinha uma pessoa com falta de ar. Né? E assim, beleza, vamos lá. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, gente, com um processo muito bem descrito, eu consigo enxergar os pontos, tá? E através dessa visão, eu consigo melhorar no meu processo. Por exemplo, esse item 1 aqui, ele tem que se deslocar até um ponto. O item 5, ele tem que se deslocar até o outro, tá? E no item 9 aqui, ele tem que fazer 3 deslocamentos diferentes. Então, vamos partir de uma premissa, se eu pudesse trazer, tá? Esta base. Se eu pudesse trazer este corpo, né? E se eu pudesse fazer um sistema de saída, por exemplo, uma rampa abaixo de uma mesa, tá? Então, só para vocês entenderem, no lado esquerdo, ele está sentado num posto de trabalho. Do lado esquerdo, ao alcance da mão, tá? Eu colocaria as bases. Do lado direito, ao alcance da mão, eu colocaria os corpos que ele precisa montar. E ao lado aqui da bancada, ou no meio das pernas aqui na bancada, eu colocaria uma rampa, tá? Aonde eu, com a mão esquerda, pego a base, a mão direita eu pego o corpo, monto os dois abaixo, tá? Sob a bancada e solto. E esta peça cai numa rampa e vai numa esteira embora para algum lugar.
Vocês concordam comigo que com esta definição, esse detalhamento que eu coloquei aqui, eu consigo encontrar formas muito melhores de desenvolver o meu processo? Tá? Vocês enxergam isso ou não? Sim, sim. Tá? Então, esse é o ponto que eu falei para vocês. Então, descrever um processo muito bem descrito, tá, me ajuda muito a fazer a coisa do jeito que eu preciso fazer e de encontrar melhoria no meu processo, que é aquilo que a gente chama de engenharia de processos, né? Ou seja, ao mesmo tempo com que as coisas estão acontecendo, eu estou mexendo nas coisas para que elas fiquem melhores. Tá? Senhores, isso é o que eu fiz de uma forma tranquila. Dá uma olhada agora no diagrama exatamente da mesma ação. É. Olha só que coisa interessante. Aqui eu tenho uma ideia que já me ajuda muito sobre a melhorar o processo. Só que quando eu começo a colocar tudo isso dentro daquele critério padronizado conforme a norma, olha que interessante. Tá? Eu tenho um deslocamento de 5 metros no início. Tá? Pego a base, vou até o fixador, ou seja, mais um deslocamento, encaixo a base, sem deslocamento nenhum, me desloco até o corpo, tá? Pego o corpo, que praticamente não tem deslocamento, vou até o fixador, que são mais 7 metros de deslocamento, encaixo o corpo na base, vou até o buffer de saída, né? Ou até o estoque intermediário, como preferir chamar, e deposito tudo lá. Gente, olha a movimentação toda que eu gerei para esta pessoa. Se o meu movimento aqui for menor, se o meu movimento aqui for menor, se aqui for menor, se aqui for menor e se aqui for menor, vocês concordam comigo que se eu minimizar tudo isso, consequentemente, eu não vou mudar o meu processo, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Só que tendo isso aqui como referência, vocês concordam comigo que eu consigo melhorar muito o meu processo simplesmente fazendo análises dessa forma? O que vocês acham? Sim, a palavra-chave é tempo, né? Se você ganha tempo no processo, você ganha dinheiro, ganha velocidade. Você ganha um processo funcional, na verdade, né? E, consequentemente, todas as outras coisas que vêm daí. Dinheiro, tempo, oportunidade, possibilidade de entrega, volume de produção. Tá? Sim. Então, gente, quando a gente coloca umas situações como essa, desta simbologia, da gente acrescentar tudo isso aqui, ó, primeiro você vai escrever tudo o que você precisa fazer, olha, passo a passo, item a item, sem esquecer nada, tá? Depois que você tiver isso aqui, se isso aqui foi feito de uma forma muito detalhada, e deve ser feito de uma forma bem detalhada, você monta um diagrama muito parecido com esse aqui. Neste diagrama, obviamente, neste caso, nós estamos falando de distância, né? Mas pode ser, tá, que minha situação aqui não seja distância, seja tempo. Como assim tempo, professor? Para imaginar, por exemplo, que ele não se movimenta, mas eu tenho uma esteira que demora X minutos para que o produto chegue até ele. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. Tá? Então, se demorou X minutos para ir até ele, ou seja, a distância andada sugere todo um gasto, não sei se desnecessário ou não, né, fazer essa afirmação assim de uma forma superficial, ela é leviana, tá? Mas assim, num primeiro momento eu estou utilizando um tempo e uma quantidade de energia para esta situação. Será que isto desta forma é realmente necessário? Será que toda esta movimentação é realmente necessária? Parem para pensar comigo, senhores. Se eu tiver um posto de trabalho e eu tiver, por exemplo, do meu lado esquerdo, uma esteira temporizada, por assim dizer, tá? Que me leve a peça até ele a cada tempo necessário para que ele faça a montagem na outra peça. Tá? Ou seja, um distanciamento entre uma peça e outra nessa esteira, tá? Que teoricamente não deixa de ser um controle de tempo. Tá? Se eu tiver tudo isso e, como eu disse para vocês, numa rampa logo após a montagem, ele solta essa peça, isso vai para uma terceira esteira, para um outro ponto, vocês concordam comigo que eu reduzo demais tudo isso aqui e consigo metrificar o tempo exato de cada montagem dessa. Então, primeiro que eu controlo o operador em tempo e segundo, eu consigo controlar a minha produção com números muito mais reais e sim, poder analisar com muita clareza como é que vai ser o meu volume de produção. Entendem agora o quanto isso aqui pode nos ajudar, se bem feito? Sim.
Sim, bem desenhado, bem colocado, a gente tem uma visão melhor de como a gente pode encontrar oportunidade. Exatamente, senhores. E essa é que é a ideia, né? Vamos encontrar formas de fazer o nosso processo ser melhor. Então, gente, aqui só para dar uma visão geral para vocês de como nós podemos otimizar, por assim dizer, né? Se bem que o termo otimizar é um termo perigoso de se usar, tá? Por quê? Porque a palavra otimizar significa deixar ótimo. Deixar ótimo, o ótimo, pelo próprio contexto da língua portuguesa, é o melhor de todos. Tá? E significa que o melhor de todos não tem melhoria. Então, eu diria para vocês que, assim, algumas vezes nós utilizamos o termo otimizar, tá? Mas, na verdade, a condição, o termo otimizar, ele é um termo perigoso. Por quê? Porque se eu otimizei um processo, eu deixei ele ótimo. Se eu deixei ele ótimo, não tem como melhorar. E isso não é o que a gente possa chamar de verdade. Então, é melhor chamar isso aí de um processo de melhoria, tá? Um processo de melhoria ou contínua, ou esporádica, ou momentânea, do que usar o termo otimização. Mas o termo otimização é um termo muito utilizado no mercado, então eu tenho que usar aquilo que o mercado usa para todos nós. Mas sempre tome cuidado com este termo. Se alguém olhar para você, por exemplo, numa entrevista de emprego e fala para mim, como é que você otimizaria um processo? Tome cuidado com esta pergunta. Tá? Porque E às vezes a tirada, no sentido que você fala, professor, é de que tipo otimizar, às vezes pode tirar um processo que é essencial e aí acaba otimizando de maneira incorreta. não, não é isso. Otimizar é transformar, é deixar alguma coisa de forma ótima. E o ótimo é o melhor de todos os estados. Isto significa que se você otimizou um processo, você deixou ele de uma forma que é impossível ele evoluir mais. Entendeu? É como assim, você chegou no limite máximo de evolução ou de melhoria daquele processo. E nós sabemos, até mesmo pela evolução de tecnologia, que isso não é bem uma verdade. Então, quando a gente fala em otimização, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a otimização, muitas vezes, não é uma otimização, é uma melhoria. Entendeu Ok. agora? Sim, Ok. entendeu. Porque muitas vezes o pessoal chega e fala, como é que você otimiza isso? Aí, você, dependendo da pessoa que estiver te perguntando, ele não tem essa clareza. Dependendo da pessoa que estiver te perguntando, ele tem não só essa clareza, mas ele quer saber exatamente se você sabe o que é uma otimização ou o que é uma melhoria. Mas é que nem o professor falou, no mercado aí, essa palavra otimizar ou otimizando é usada muito e ninguém pensa nesse sentido, né? É por isso que nós temos grandes empresas de altíssima tecnologia e que crescem muito, e temos empresas que tropeçam muito. Uhum. Entende? Sim. Então, assim, Sim. eu prefiro que vocês enxerguem o que a pessoa está te perguntando, tá? E responda, por exemplo, olha, como é que, por exemplo, uma pergunta que eu faço para vocês, como é que nós otimizaríamos esse processo, tá? Você pode olhar para mim e falar, olha, eu vou otimizar o processo assim, assim, assim. Ou você pode simplesmente me responder. Nós temos como melhorar este ponto, tá? Gerando assim um processo de melhoria e, a partir daí, um novo processo e trabalhar dentro de um critério de melhoria contínua. Entende? Porque Sim. sem uma melhoria contínua, dificilmente nós chegaríamos do ótimo, porque você tem que ir melhorando, 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 até chegar num ponto onde que não existe mais o que ser melhorado. Quando atingirmos esse ponto, nós chegamos na otimização. Entenderam agora a colocação como é? Sim. Tá? Então, assim, é só uma dica para vocês para que a gente não dê uma escorregada. Como eu disse, se estivermos falando com uma pessoa que entende muito do assunto, isso pode ser algo utilizado contra você. Entende? Porque ele vai olhar para você e falar, pô, mas não existe nada melhor que o ótimo. Tá? E assim, não dá para fazer nada além do que você fez, aí ele vai usar o que você falou para ele para te literalmente dar um truque e mostrar para você que você pode estar escorregando na informação. Entende? Isso, tá? Dentro de uma fábrica, é aquilo que vocês falaram. O termo é usado largamente e não temos problema. Mas numa entrevista de empresa, de emprego, né?
Numa empresa bem situada, com pessoas de alto nível, isso pode ser algo que te coloca numa saia justa. É nesse sentido que eu estou explicando para você. Mas pensando assim, então, o termo otimizar, então, se a gente for levar ao pé da letra, em qualquer processo, hoje a gente não se deve falar. Porque com o avanço da tecnologia, eu acho que nunca vai ter um processo ótimo. Na verdade, nós podemos utilizar desde que você seja temporal. Como assim temporal? Dentro do que nós temos hoje, dentro da tecnologia disponível, dentro dos recursos disponíveis para mim, o nosso processo chegou no limite, ele está utilizado. Chegou no limite, dentro do que a gente tem de realidade hoje. Essa seria uma resposta. Não é nem de realidade hoje, às vezes é de realidade dentro da empresa. Dentro da empresa, tá. Porque naquele momento, por exemplo, a empresa pode não ter disposição financeira para investimento. Entendi. Entendeu? Vocês Então, falam, assim, se você otimizei esse processo pela realidade da empresa, mas ele poderia ter melhorias contínuas se a gente usasse outros. Entendi. Entendeu agora? É isso que eu preciso que vocês tenham assim como visão clara. Tá? Se o processo está ótimo, não tem como melhorar. Ok. Essa é uma visão que, para pessoas, principalmente no nosso caso, da parte de produção, é algo que você tem que ter tem que ter muito claro para você. Olha, o processo está 100% otimizado, tá? Dentro da nossa realidade. É um conceito temporal. Você está limitando a coisa no tempo e no espaço que você tem. Porém, nós podemos melhorar muito e, a partir daí, sim, você usa isso como justificativa, até mesmo para que você tenha investimento e desenvolvimento de novas linhas de produção ou de ampliação do seu parque fabril. Sim. Isso abre a tua cabeça e, obviamente, isso pode te gerar, inclusive, grandes promoções dentro da sua empresa, né? Sim. O nosso outro colega aí também ficou claro? Sim, professor. Ah, aqui, Michel e Alexandre, eu só estou com vocês dois. Isso. Não. Tá recebendo. Gente, eu poderia ter um de vocês, mas assim, o fato de vocês estar aqui, o trabalho vai ser o mesmo. Tá? E assim, professor. Oi. Tá recebendo as minhas respostas aí, né? Oi? Tá recebendo as minhas respostas? Não, quando você fala, eu te escuto, normalmente. Tá. Ok. Dá umas cortadinhas de vez em quando, mas eu estou ouvindo, fica tranquilo. Tá bom, beleza. Mas assim, gente, vocês repararam que tudo que eu falei até agora, ele vai muito além de um simples comentário, tá? De uma metodologia. Ele vai aonde? Ele vai dentro de um critério que está muito além disso, que é um planejamento futuro, que é aquilo que a gente vai discutir lá no final da unidade. E isso, tá, é o tipo de visão que só um administrador de produção de alto nível consegue enxergar e colocar isso na mesa. E a partir daí você consegue garantir recursos e possibilidades para o desenvolvimento de uma nova linha ou de um novo processo. E, obviamente, né, garantir a sua promoção dentro da empresa. Tá? Era isso que eu queria deixar com vocês, deixar como mensagem com vocês, até isso aqui. Então, o fato de você desenvolver isso da forma adequada te ajuda muito a enxergar um processo de melhoria, garantir ou não uma otimização e a afirmação do contexto temporal da otimização em função de até onde você pode melhorar. Ok. Ok, senhores? Beleza. Ok. Então, vamos lá. Gente, introdução ao projeto de fábrica. Quando a gente começa a falar de projeto de fábrica, a coisa melhora um pouco, tá? E nos traz mais um monte de possibilidades de análise de conhecimento, né? Dentro dessa unidade 2 aqui, ó, tá? Nós temos aqui, ó, tecnologia de processos, tá? A seleção de processos como um todo, a análise da necessidade de capacidade instalada, decisão de localização da unidade produtiva. Isso aqui é o que nós temos dentro dessa unidade 2 aqui, que na verdade nós já falamos muito disso, mas agora a gente vai dar uma passada dentro da sequência que está no seu livro, né?
Gente, quando a gente fala de processo, tá, nós temos algumas perguntas para fazer. Nível de automação. Qual é o nível de automação que precisamos? Tá? Eu preciso de pessoas ou não dentro do meu processo? Ou aonde dentro do meu processo eu vou precisar de pessoas? Tá? E quanto ao critério de movimentação dos meus produtos, como será feita esta movimentação? Senhores, essas 3 perguntas aqui já me trazem, tá, um universo de possibilidades. Tá? Vamos discutir isso com detalhes, né? Mas só para a gente já ir passando tudo isso aqui, né? Para especificar o nível de automação, eu tenho que ver algumas coisas. Primeiro, o tipo de movimentação do meu produto. Tá? E segundo, eu preciso saber aonde eu preciso de pessoas. Como assim onde eu preciso de pessoas? Senhores, eu posso pegar, por exemplo, um produto, aqui, ó, meu computador, que está aqui em cima da minha mesa, e levar ele manualmente até, por exemplo, a faculdade. Vocês concordam comigo? Que eu posso pegar ele aqui e ir andando até lá? Sim. Eu também posso pegar esse mesmo computador e colocar ele numa esteira, ou numa caixa, ou num sistema de transporte, e ele chegar lá em poucos minutos ou segundos, não posso? O que vocês acham? Sim, pode. Então, é aí que está. Esse tipo de coisa, que é basicamente aquilo que a gente já estava falando lá atrás, ó, só até voltando os slides aqui um pouquinho. Quando nós estávamos discutindo isso aqui, ó, basicamente a gente já estava falando disso. O que eu posso fazer para melhorar? E exatamente, tá? Voltando agora para onde nós estávamos aqui, isso já influencia diretamente no nível de automação que eu preciso ter. Só para usar um exemplo hoje, assim, bastante comum e que a gente vê em muitos lugares, inclusive, né? Até idos dos anos 2000, as indústrias, principalmente as automotivas, tinham soldadores pendurados até no teto. Tá? Tudo quanto é lugar que você ia dentro de uma indústria automotiva, você tinha pessoas soldando peças. Hoje, tá? Tudo isso foi reduzido a meia dúzia de robôs. Ou seja, eu gerei um processo de automação enorme, tá? E junto com esse processo de automação enorme, eu gerei um processo de padronização que me garante uma facilidade muito grande no controle de qualidade do meu produto. Entendem o que eu quero dizer aqui quando a gente começa a analisar o nível de automação que eu preciso ter? Sim. Por um outro lado, gente, tem situações onde não faz sentido, tá, você colocar máquinas para fazer. Você tem que ter humanos fazendo aquilo ali. Tudo depende do seu produto. Tem coisas que não adianta. É melhor, mais fácil e mais barato você ter pessoas fazendo. Tá? Outra coisa muito interessante, a movimentação dos produtos fabricados. Às vezes, tá? Às vezes, é muito mais barato e, acredite, eficiente você ter pessoas movimentando peças do que máquinas movimentando peças. Tá? Um exemplo disso. Vamos imaginar que nós trabalhamos numa empresa onde o nosso produto seja um componente muito, muito pesado. Consequentemente, eu trabalho por projetos. Tá? Ou seja, eu estou produzindo máquina e a cada máquina que eu estou produzindo, tá, ela terá que ter um tipo de movimentação única e individual. Se eu for colocar um sistema de robotização ou de esteiras de transporte ali, eu tenho que ter uma possibilidade de recursos tão grande que o preço se torna absurdo, se torna quase que proibitivo a construção do meu projeto. Por um outro lado, se eu tenho um operador e uma empilhadeira, por exemplo, eu consigo movimentar essa peça para todos os lados, é muito mais prático, eficiente e barato do que eu ter um sistema automatizado. Entendem? Sim, entendo, concordo. Tá? Então, assim, quando a gente começa a pensar no projeto da fábrica como um todo, né, isso é uma das coisas que nós temos que levar em consideração. O que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e quanto custa fazer. E a partir daí, a gente começa a desenvolver e a responder essas 3 perguntas aqui, que são fundamentais para a gente desenvolver o nosso processo. Tá? Uma outra coisa aí dentro
é quando a gente começa a medir as tecnologias, ou seja, a dimensão da tecnologia em si. A dimensão técnica, senhores, quando a gente chama de dimensão técnica, nós estamos falando daquilo que eu tenho tecnicamente, tá, adequado. E entenda que adequado não é nem mais nem menos. O adequado é que atenda àquilo que eu preciso na execução daquele tipo de coisa. Tá? E, em contrapartida, no outro lado, né, ou na outra direção, eu tenho aquilo que a gente chama de dimensão econômica, que é exatamente essa comparação que eu acabei de falar para vocês aí, se eu tenho uma peça grande a ser transportada e uma única peça num sistema de projetos. A dimensão econômica diz para mim que colocar sistemas automáticos de distribuição de peça é um absurdo, ou seja, é algo proibitivo, é algo que inviabiliza economicamente o meu projeto. Por um outro lado, se eu tenho um sistema de movimentação, obviamente com máquinas como empilhadeiras, ou talhas, ou pontos rolantes, e operadores especializados nesse tipo de transporte, isso me facilita muito. Então, a análise, a dimensão econômica do custo efetivo, tá, da tecnologia que eu estou colocando, me traz uma outra resposta bastante interessante. Eu preciso me atentar a esse tipo de coisa. Quando a gente coloca essas situações, a gente entra naquilo que a gente chama de as dimensões, seja ela técnica ou seja ela econômica, e as duas precisam ser ponderadas. Muitas vezes a nossa dimensão técnica não tem limite, tá? Ou seja, hoje eu tenho condições, máquinas, robôs e equipamentos para fazer praticamente tudo. O X da questão é, este praticamente tudo é economicamente viável? É uma pergunta que nós temos que fazer em função do projeto de fábrica. Outra coisa também, eu preciso dessa resposta para poder dimensionar. Porque pensa comigo, senhores, aonde passa uma esteira, não cabe uma empilhadeira. Se eu vou fazer um transporte, por exemplo, com um processo de empilhadeira, eu vou precisar de mais espaço do que eu precisaria simplesmente para ter um sistema automatizado de transporte. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente entra nessa condição do desenvolvimento do projeto da fábrica. Tá? Outra coisa também vinculada a isso, que é algo monstruoso, gente, nível de flexibilidade. Isso aqui, senhores, vocês não fazem ideia do tamanho do problema que isso possa ser. Tá? Gente, vamos entender que na nossa empresa nós temos máquinas de usinagens padrão, tá? Vamos falar aí, tornos convencionais não, mesmo que a CNC. Máquinas a CNC, mas dentro das usinagens convencionais, torneamento, frisamento, retificação, um pouco de brunimento, enfim, processos normais. Gente, se eu tiver que ter um índice de flexibilidade muito grande, eu vou ter uma quantidade de setups enormes, eu vou ter que ter um volume de ferramentas quase inimaginável, tá? Eu estou falando em níveis muito altos, tá, senhores? Não em níveis baixos, tá? E eu vou ter que ter uma disponibilidade de visão e conhecimento que muitas vezes vai fazer com que a minha situação seja muito complexa. Daí, tá? Daí uma tendência natural a todas as empresas de fazerem o quê? Exatamente o contrário disso, a fazer um processo de padronização. Porque quanto mais padronizado eu tiver, tá? Menor será a minha flexibilidade e muito maior será a minha confiança no meu processo. Vocês conseguem enxergar isso com clareza? Sim. Num caso desse, da usinagem, você coloca, em vez de ter torno, fresadora, um centro de usinagem seria diminuir essa flexibilidade? Na verdade, um centro de usinagem ele aumenta essa flexibilidade, só que Aumenta. o custo efetivo dele chega a ser 4 vezes uma máquina convencional. Ah, não, sim, Uhum. Entendeu? Então, se você vai trabalhar num sistema de flexibilização, você obrigatoriamente vai ter que partir para centros de usinagem. Se você for trabalhar num sistema contínuo, você pode trabalhar com máquinas convencionais e ter um custo propriamente dito muito mais baixo. Sim. Entende agora quando eu falo que o nível de flexibilização pode ser algo proibitivo, dependendo da situação?
Sim. Tá? Por quê? Porque muitas vezes você não tem esse dinheiro para investir. Se você não tem condições de investir na fábrica, consequentemente, o teu projeto ganha aquilo que a gente chama de inviabilidade financeira. Você tem um projeto fantástico, mas financeiramente inviável para aquilo que a gente tem que produzir. Gente, não é fácil não. Tá? Gente, isso aqui é algo assim crucial que não pode em nenhum momento ficar em segundo plano. Tá? O que a gente chama de nível de confiabilidade? Tem gente que chama isso aqui de repetibilidade. Tá? Por quê? Porque o nível de confiabilidade está diretamente ligado à capacidade dos seus equipamentos reproduzirem a mesma coisa por quanto tempo. Tá? Ou seja, você tem um padrão e você vai se manter fiel a este padrão por quanto tempo? Este tempo a qual você consegue se manter fiel ao padrão é aquilo que a gente chama de nível de confiabilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, a cada 100 peças que a nossa empresa produz, tá? Quantas peças estão dentro das conformidades de projeto e quantas estão fora? Quão confiável é o nosso sistema produtivo? E desenvolver esse nível de confiabilidade, gente, não é algo muito simples. Porque fazer bem feito uma vez, pode-se dizer que muita gente faz. Fazer bem feito muitas vezes, não é todo mundo que faz. E fazer bem feito praticamente todas as vezes com um volume de produção absurdo, isso é quase impossível. Então, assim, nível de confiabilidade. Tá? Qual vai ser o nível de confiabilidade que eu tenho que trabalhar? Segundo um sistema que nós trabalhamos hoje, inclusive nós já conversamos sobre isso em sala de aula, e eu lembro que o exemplo que eu usei é um exemplo horroroso que foi o meu carro. Vocês se lembram disso? O professor já falou algumas vezes no carro dele. Vocês se lembram quando eu falei para vocês? O nível de confiabilidade que nós trabalhamos hoje é alguma coisa na ordem de 94,5%, tá? Que já é um nível elevadíssimo. Tá? Só que, vocês vão de convir comigo que existe uma margem de 5,5% de erro aí. O que significa isso? Significa que a cada 100 carros, no caso que a Toyota produz, tá? 5,5 carros pode apresentar todo e qualquer tipo de problema. E eu tive a sorte de pegar aquele que apresentou um monte deles ao mesmo tempo. Tá? Entendem aonde eu quero chegar? Sim. Tá? Aí entra uma outra coisa, senhores, e essa outra coisa de extrema importância e muitas empresas não dão devido valor, que é o quê? O quanto eu vou atender e como será o atendimento aonde o meu nível de confiabilidade falhar. E é justamente isso que eu já questionei várias vezes com vocês, que me decepcionou demais com a empresa lá do meu carro, que todo mundo sabe que é a Toyota. Por quê? Em nenhum momento eles se negaram a me ajudar, mas em nenhum momento eles me fizeram algo que realmente valesse a pena e o problema fosse solucionado. Ou seja, digamos que a cada 100 clientes da Toyota, eles vão perder 5 clientes e meio. Se o nível de confiabilidade cair aí, por exemplo, tá? Cair não, subir de 5,5 para 10, significa que a cada 100 clientes eles perdem 10. Tá? E dentro de um mundo hoje, onde nós temos tantas empresas trabalhando no mesmo segmento, vocês vão de convir comigo que se você consegue perder a cada ano algo em torno de 10% dos novos clientes, o seu crescimento vai ser um crescimento muito baixo. Você concorda comigo? Concordo. Sim. Então, isso é onde a gente tem que entrar e ter uma grande visão sobre o nosso nível de confiabilidade. Isso é algo de extrema importância para a nossa análise. Gente, nível de estabilidade. Quão estável é o meu processo? Tá? Ou seja, se eu começar a produzir às 8 horas da manhã, tá? Às 5 horas da tarde, o que eu vou estar produzindo está nas mesmas condições daquilo que eu produzi às 8 da manhã? Isso só fazendo um conceito temporal de um dia, né, senhores?
Tá? Não estou nem indo além disso. Se sim, ótimo, eu tenho uma boa estabilidade, para não dizer uma grande estabilidade. Só que um dia é só um dia. Será que o primeiro dia do mês eu vou conseguir produzir coisas no mesmo padrão de qualidade, com os mesmos limites que eu vou produzir no último dia do mês? Isso é aquilo que a gente chama de nível de estabilidade. E isso aqui, senhores, está diretamente relacionado a uma coisa. Nós estamos falando de processos produtivos com equipamento, tá, senhores? Nós estamos direcionando o nosso raciocínio. Ok. Isso aqui está diretamente ligado a uma coisa que muita gente não dá o devido valor. O que é? Máquinas de qualidade. O que eu chamo de máquinas de qualidade? Nós tivemos aí nos últimos anos um boom de máquinas, tá? De péssima qualidade. O que eu chamo de péssima qualidade? As primeiras peças e componentes que elas fazem realmente têm um padrão de qualidade invejável. Mas esta máquina que deveria produzir por 10 a 15 anos a mesma coisa, ela não consegue produzir por 6 meses. Aonde entra isso? Naquilo que a gente chama de qualidade de equipamento. E uma coisa que todo mundo sabe é que dinheiro não dá em árvore. Então, se o equipamento que você está utilizando para estruturar a sua empresa é um equipamento muito abaixo do preço de mercado de bons equipamentos, toma extremo cuidado. Por quê? Porque o nível de estabilidade que você vai ter na sua empresa, no início vai ser bom. Mas em muito pouco tempo isso vai te trazer um problema seríssimo, porque a tua estabilidade não vai estar boa. Consequentemente, você vai fazer o quê? Derrubar o seu nível de confiabilidade, comprometer a possibilidade da sua flexibilidade e, consequentemente, dar uma explosão na sua dimensão econômica. Por quê? Porque automaticamente você vai ter que trabalhar com sistemas de manutenção caríssimos que muitas vezes não vão justificar o que você precisa fazer. Tá? E, por fim, né, após a parte de estabilidade, nós temos um outro lado agora, que eu diria que tem muito mais a ver com a apelação dos dias de hoje, que é o quê? A condição socioambiental. Tá? Nós estamos falando de sustentabilidade, custo de energia, o quanto o teu equipamento não necessariamente contamina, não é bem isso, senhores. Mas, por exemplo, para imaginar se você tem que usar muita água no teu processo. O teu processo não é um processo ambientalmente adequado. Por quê? Porque muitas vezes hoje a água é um dos bens, dá para dizer, né? A gente costuma dizer que a água é a fonte da vida, né? Se nós estragarmos toda a água do mundo, toda a vida do mundo se perde. Então, está diretamente ligado a esta parte do ambientalmente correto. O resíduo do teu produto, o que vai acontecer com ele quando a vida útil dele terminar, existe uma lógica de reciclagem, o tipo de matéria-prima que você usa, agride, não agride, tá? Enfim, o teu produto é aquilo que a gente chama de um produto ecológico, por assim dizer. Obviamente que não é, isso não cabe a tudo, tá? Mas assim, só para a gente ter uma ideia, celular, todo mundo tem um celular. Vocês concordam comigo? Sim. Só que vocês têm noção do tamanho do estrago que é ou que pode vir a partir da bateria de um celular jogado no lixão? Acho que tenho conhecimento. Então é isso que eu quero dizer para vocês, senhores. Vocês concordam comigo? Se a gente for levar a coisa ao pé da letra, tá? O celular ele pode ser uma catástrofe ambiental, mas se eu tiver um sistema de recolhimento dele após o uso e um processo de reciclagem, vocês concordam comigo que eu entro bem dentro de um sistema socioambiental e garanto que, mesmo o meu produto sendo um produto com risco, um potencial muito grande, eu ainda faço um trabalho que garante este lado socioambiental dele. Fica claro, gente? Sim. Sim. Então, basicamente é isso aí, tá? E assim, só para a gente finalizar nossa aula de hoje, tá? Nós temos um critério que é aquilo que a gente chama de seleção de tecnologia. E isso é algo de extrema importância para a gente analisar hoje. Claro que, como tudo, isso aqui é uma moeda. Então, como toda moeda, né, eu costumo dizer uma frase que eu criei muitos anos atrás em inglês só para brincar com meus alunos, mas eu descobri que ela se tornou algo assim importante para a gente analisar. Eu costumo dizer o seguinte, lógico, vou falar em inglês agora, né? All coins has two sides. O que eu quero dizer com isso? Toda moeda tem dois lados. Tá?
Seleção de tecnologias, fazer ou comprar. Tá? É fundamental a gente definir algumas coisas. Toda vez que você produz, você tem um controle muito maior naquilo que você produz. Tá? Só que, em um outro âmbito, tudo aquilo que você pode utilizar como um elemento padronizado e que vem montado para você de uma terceirização, te economiza tempo, recurso e te dá uma flexibilidade na sua empresa muito maior do que só você produzindo. A sua empresa se torna uma empresa menor, porém produzindo muito mais. Tá? Vocês conseguem enxergar isso, senhores? Sim. Tá? A exemplo disso, senhores, eu vou usar uma empresa que muitos de vocês gostam, uma tal de Apple. Todo mundo conhece? Sim. Sim. Tá. O que a Apple produz? Equipamentos eletrônicos, celular, notebook. Tecnologia. Tecnologia. Posso dizer uma coisa para vocês? Ela manda fazer tudo, ela não produz nada. Sim. Isso significa que ela é uma empresa que tem um valor de mercado absurdo, eu não preciso dizer, só que ela, propriamente dito, não produz nada. Todo mundo que produz para ela, tá, é quem faz tudo aquilo que a gente chama de Apple. Interessante isso, não? Sim. Uhum. Um outro exemplo bastante claro disso, só para usar assim, o padrão que nós temos hoje, qual é a maior empresa de transporte terrestre do mundo? Empresa de transporte terrestre? Do mundo. Transporte de pessoas, transporte terrestre de pessoas no mundo. Não sei. Não... Eu vou falar que vocês conhecem ela em muito e se bobear já usaram muito. Ela começa com U e termina com BER. Tá. Uber. Exato. É a maior empresa de transporte terrestre de pessoas do mundo. E o interessante da brincadeira, ela não tem um único motorista sequer, não tem um único carro sequer. Sim. Entenderam agora o que nós estamos falando aqui sobre a seleção de tecnologia, sobre fazer ou comprar? Uhum. Sim. Sim. É disso que a gente está falando, senhores. Vamos entender que eu tenho um sistema que gira. Tá? Não existe nenhum equipamento hoje melhor estruturado para girar do que o rolamento. Eu vou produzir um rolamento ou eu vou comprar meu rolamento da SKF, que é a maior especialista do mundo em rolamento? Vou comprar da SKF. Comprar da SKF. Sim, exatamente. Primeiro, porque vai ficar melhor do que o nosso, porque eles são super especialistas nessa área. Mais Segundo, barato. vai ficar muito mais barato. E terceiro, eu vou ligar para eles e falar, me entrega 1 milhão daquilo que eu preciso. Uhum. Entendem, senhores? Sim. Sim. Então, basicamente, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Tá? Acho que assim, a gente teve até um bom andamento, né? O que vocês me dizem da aula de hoje? Me deem aí um feedback. Vamos seguir ou tá de bom tamanho? Até mesmo que já são 10 horas, né? Ok. Beleza. E aí, o andamento foi bom? A discussão foi boa? Não foi? Ajudou? Atrapalhou? Eu acho que ajudou, foi uma discussão boa, abriu a mente aqui para algumas coisas, principalmente o termo lá, otimizar, eu não tinha ideia do o quão ele é usado erroneamente aí no mundo corporativo, e entendi e concordei sim com que ele é usado errado dessa maneira. E eu, entre outras coisas, aí foi uma aula legal, gostei. Bom, gente, como eu disse para vocês, a minha contribuição para vocês é justamente abrir tua visão e tentar dar para vocês um pouco de tecnologia para que a gente desenvolva essa parte de layout, né? A parte técnica não é tão difícil, é livros e documentos, né? Mas eu preciso, assim, o meu foco maior é abrir a visão de vocês para quê? Porque a sua visão é quem vai fazer a diferença e a partir dela é que você vai usar os livros e os documentos adequados para vocês desenvolverem bons projetos ao longo da vida de vocês. Tranquilo, senhores? Beleza. Tranquilo. Gente, obrigado por hoje, boa noite, fiquem com Deus. Tomem cuidado, olha o corona por aí, né? Né?
Né? E nos vemos a semana que vem aqui, se Deus quiser. Valeu, professor. Obrigado. Ok, boa noite aí. Obrigado, boa noite. Se cuida aí, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, até mais. Até semana que vem, senhores. Boa noite. Boa noite.